Saudações a todos inscritos e visitantes do canal Despertar de Consciência. Aqui quem fala com vocês mais uma vez é Emissário Cristiano. Chegamos mais um vídeo no canal, denúncia. Uma denúncia até que conhecida no meio das testemunhas de Jeová, né? Que é sobre as mensagens subliminares. Deve ter uma playlist no canal aí sobre as testemunhas de Jeová, mensagens subliminares. Dá uma procuradinha que você vai ver aí, né? Ocultismo, né? Só que um desses ocultismos das testemunhas de Jeová é sobre o livro de Daniel. Esse que você está vendo aí. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá vendo? A gente vai analisar um desenho lá nesse livro, cara, que se você acompanhar comigo, você vai ver ali praticamente um sacrifício humano, né? Vários demônios, né? Uma boca de dragão engolindo alguém, tem até o olhinho, a sobrancelha, os olhos, as bocas, de forma subliminar, oculto aos olhos físicos, né? Mas com a técnica de mensagem subliminar, isso totalmente é revelado, deixa de ser oculto, né? E uma das principais publicações que eu vou estar utilizando nesta investigação, se você tiver um livro aí nessa sua casa aí, né? Um deles, é só você acompanhar comigo, né? É isso aí, ó. É o Poderá Viver para Sempre no Paraíso da Terra e, obviamente, o livro de Daniel. Eu vou usar aqui um capítulo neste livro, tá? Que vai responder isso, né? Do tipo corpo governante, né? Porque a grande culpa dessas mensagens subliminares não são as testemunhas de Jeová em si, mas é o corpo governante da organização, a pessoa responsável por criar desenhos bonitinhos iguais a esse aqui, mas que, obviamente, por uma ordem maior lá dentro, ele é mandado colocar imagens, desenhos de ocultismo, de diabo, de boneca Annabelle, né? Símbolos maçônicos. Pasquale Petit, neste livro, aquela prostituta, né, rapaz? Oh my God. Entendeu? Vocês vão perceber comigo a grande incoerência do corpo governante antes e depois. A grande contradição, né? Porque eles mandam os estudantes ou os fiéis a queimarem livros, mas de forma subliminar o espiritismo, o ocultismo está nas suas próprias publicações. Entendeu como vai funcionar aqui? Mas é claro que o intuito desta coletânea, quando eu vou jogar este vídeo na playlist Testemunha de Jeová neste canal, é ensinar você a não ser mais trouxa, não ser mais enganado pela esta organização, não pelos fiéis, mas pelo corpo governante, né, que insere essas mensagens, esses demônios, esse tipo de espiritismo disfarçado de cristianismo para enganar os bestas. Né, gente? Mas também vou anunciar também que depois de publicar esse vídeo, eu vou colocar no canal Despertar de Consciência um escândalo gospel 2025. Quer ver? Este é o escândalo gospel 2025, gente. É babado. Esse pastor aqui, ó, da capa, né? É o pastor Jonathan, se não me engano. Ele fez uma pregação no Gideões 2025 e ele falou um negócio, mano. Ele tocou na ferida do sistema gospel. Você já jogou aquele jogo Mortal Kombat, onde quando você vence o opositor, você dá vários tipos de golpes, fatality, animality, brutality? Nossa, esse pastor arregaçou tudo. Detonou, arrebentou, arrombou
o sistema religioso. Cara, não é o escândalo gospel desses que eu estou acostumado a publicar, de escândalos envolvendo coisas imorais do mundo gospel, não. O escândalo gospel vai ser o que saiu da boca desse homem, gente. Mano, acho que depois dessa, esse pastor não prega mais no Gideão, cara, sinceramente. Pois é, gente, depois já saiu o pastor não prega mais, porque ele falou a verdade. Mas antes da gente iniciar nosso vídeo, eu venho lhe convidar você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, deixe o seu like, deixe seu comentário, compartilhe, e solta a vinhetinha. Bem, gente, vamos começar aqui nossa investigação com a publicação Poderá, né? Eu confesso a vocês que na minha época, né, como estudante das Testemunhas de Jeová, esse foi o meu livro de estudo, né, que o instrutor me ofereceu para fazer eu raciocinar à base das escrituras. E confesso a vocês que eu que saí da Assembleia para me tornar estudante da organização, esse livro para mim era um curso de teologia. Porque o que eu aprendi aí, eu nunca ia aprender na escola bíblica dominical ou em um curso de teologia, né? E sabe aquela sensação que dá em você? Puxa, descobri a verdade, eu desejo me batizar como testemunho de Jeová. Nasceu realmente esse desejo no meu coração na época, mas eu só não me batizei porque eu sou uma pessoa muito questionadora, entendeu? Eu fico assim com o meu pé atrás, eu quero saber onde eu tô pisando, eu já enxergo lá na frente o que vai ser, né, tal. Então fiquei assim meio cabreiro. E vamos pegar esse livro para você entender aquilo que eu estou me referindo, né? Uma publicação bem famosa aí, ó, a década de 80, né? E vamos pegar bem nesse capítulo aqui, ó. Capítulo 10. Os espíritos iníquos são poderosos. Estamos aqui na página 90. Não vamos ler tudo, né? Nós vamos somente ler um trecho para você entender sobre a mensagem subliminar lá do Daniel. Vamos ver aqui, ó. Começa aqui, mas eu não vou ler essa parte aqui, né? É lógico que essa publicação aqui, gente, ela tá cheia de mensagem subliminar, tá? Nosso estudo não vai ser esse livro. Aliás, essa mulher, gente, rapaz, essa mulher é aquela que seduziu o corpo governante na época, na década de 80, né? Pasquale Petit, né? Aquela atriz e cantora que, aliás, fez muita revista pornográfica na época, né? Talvez até uns filmes pornôs na época, na década de 60. Ela tá com mais de 80 anos de idade hoje, né? Você quer ver como funciona? É tecnologia. Olha só, gente, aqui é o pedaço do livro. E essa aqui é a revista Stern, olha lá, tá vendo? É a mesma, rapaz, clonaram. Agora eu queria saber o seguinte, né? Qual membro do corpo governante foi seduzido pela atriz para colocar uma mulher que fazia pornografia na época, né? Talvez até uns filmes pornô, né? Se você procurar no Google, você vê fotos dela pelada aí, com os seios de fora, com a boca do sapo de fora aí também, né? Se bobear, né? Mas eu não sei qual o motivo de inspiração que o corpo governante teve para colocar ela, a capa dessa revista, num livro de religioso, por assim dizer, né? Do meio cristão, para fazer uma assimilação lá com os anjos, com os nefilins, né? E pai, aquela coisa, né? É bizarro, né?
uma religião que combate as coisas imorais e coloca uma mulher imoral na época para poder servir de inspiração para poder ensinar um estudante. E você pode, eu tenho algumas fotos aqui, né, da Pasquale Petit. E eu tenho algumas fotos da atriz e cantora Pasquale Petit, né, para mostrar para vocês como ela era antes, na década de 60, né, e atualmente, nos seus um pouco mais de 83 anos de idade, né, como que era o negócio. Vamos dar uma olhadinha. Aqui temos aqui uma biografia dela, uma pequena biografia de Pasquale Petit, atriz e cantora francesa, né, da sua idade, dos seus 87 anos, nascida no dia 27 de fevereiro de 1938. O seu cônjuge é o Gianni Esposito, de 69, né? Como que é o negócio? Olha, tá vendo? 87 anos, Paris, França, né? E tal. É assim, ó, tá vendo? Vamos ver algumas fotos interessantes aí. Bem, aqui temos uma revista, Today, com a atriz Pasquale Petit. Aqui me parece que ela está numa piscina, numa lagoa, né? Porque aqui tem até uma cachoeira aqui do lado, né? Olha só o detalhe aqui, ó. Essa água que sai do queixo, que bate na água, que forma essa expansão, que é a mesma do livro lá, do Poderá. É igualzinho. Não tem como falar que não é. Tá vendo? Aqui já uma outra capa de revista, tal, com um zoom maior. Aqui uma outra capa de revista, é a mesma aqui, ó. Tá aqui, ó. Pasquale Petit, né? Olha, ó, Pasquale Petit, 66, bem aqui embaixo, ó, 1966. Olha como era gata na época, né? Oh, Pasquale Petit na Playboy. Olha só, novembro de 63, né? Agora você imagina o que ela fazia além de revista, né? De adulto, né? Masculino, né? Também provavelmente fazia umas fotinhos pornô, né? Umas fotos pornôs nuas, com as coisas de fora, com a boca do sapo de fora, com as peitolas de fora, né? Se bobear, fazia até um filme pornô, né? Imagina, né? Aqui ela já na idade. Olha só, tá veinha. Tá vendo? Rapaz, tá vendo? É assim. Olha aqui, ó, tá vendo? É a mesma gotinha d'água aqui, tá vendo? Aqui, ó, o queixinho, a aguinha caiu, a aguinha tá aqui, a aguinha caiu. É a mesma coisa, vamos dizer assim. Na época, era a atriz pornô da época. Que provavelmente ela seduziu lá um membro do corpo governante, que ela acabou que servindo para ser postada num livro religioso cristão, para simbolizar lá as mulheres que foi estrupada lá pelos nefilins na época, né? Agora, se você pegar esse mesmo argumento, com essas mesmas provas, essas evidências, e tentar, sei lá, mostrar para uma testemunha de Jeová e questionar o porquê o corpo governante permitiu colocar a foto, a imagem de Pasquale Petit, né, a atriz nua que fazia pornozão na década de 60, e usar para colocar num livro desse aí, como é que faz? A única coisa que a testemunha vai fazer é assim, vai tapar os olhos assim, vai disfarçar, não quero mais papo, né? Não colocarei coisas iníquas diante dos meus olhos, aquela coisa para não gerar um pecado mental. Mas na época, ainda na década de 80, o corpo governante cresceu os olhos em cima dela e colocou no livro Poderá. E várias testemunhas de Jeová na época também viu ela, mas não associou, né? Ou não fez esse tipo de questionamento. Mas é incoerente, é uma religião que combate tanto a imoralidade sexual, né? Permitir uma mulher do mundo pornô ser página do livro aí Poderá. E vamos lá, gente, começar a nossa leitura, né, da publicação Poderá Viver para Sempre no Paraíso da Terra.
onde justamente aqui na página 97 do meu PDF é o que me chamou a atenção e é onde eu comecei a ligar as pecinhas do quebra-cabeça do chamado ocultismo, né? O que mais achei interessante aqui é os desenhos que eles começam a ilustrar, baseado, claro, numa passagem bíblica, né? E nessa parte de ocultismo, né, temos aqui o livro de Atos, capítulo 19 ou 20. Diz aqui o seguinte, vou pegar até o começo aqui. Pois bem, considera o exemplo dos primitivos cristãos em Éfeso, que depois de terem aceito a palavra de Jeová pregada pelo apóstolo Paulo, a Bíblia diz que um número considerável dos que haviam praticado artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram diante de todos. E esses livros valiam 50.000 moedas de prata. Atos 19, 19, 20. Aí o corpo governante diz assim, olha só, imitando os que se tornaram seguidores de Cristo em Éfeso, se estiver de posse de objetos diretamente relacionados com o espiritismo, o ocultismo, né? É sábio destruí-los, não importa quão caros sejam. Visto que hoje há tanto interesse no estranho e no misterioso, são cada vez mais os que se envolvem no espiritismo. A maioria deles, porém, nem sabem se envolver realmente com espíritos iníquos. Não se trata de uma brincadeira inocente. Os espíritos iníquos têm o poder para ferir e causar dano, são malvados, e antes de Cristo os encarcerar na destruição eterna, farão tudo o que puderem para trazer os humanos sob o seu poder iníquo. Mateus 8, 28 e 29. Portanto, se quiser viver para sempre em felicidade na terra, após a eliminação de toda a iniquidade, terá que manter-se livre do poder demoníaco por afastar-se de toda espécie de espiritismo. Olha só que o corpo governante disse na época, na década de 80. Afastar-se de toda a espécie de espiritismo. Claro, com o conhecimento que eu tinha na época, né, não é o mesmo que hoje. Hoje está muito mais avançado, mas eu me perguntaria, por acaso o corpo governante na época se afastou-se do espiritismo, como ele recomenda para os fiéis, ou é estilo faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Eu me lembro muito bem quando a organização se envolveu com o espiritismo, né? De uma forma, aquele ex-padre, vocês lembram daquele ex-padre, Padre Grieber, né? Onde a associação contratou ele tinha uma esposa que é médium espírita, e que ele acharia, ou que a organização acharia uma coisa assim, que traduzir o Novo Testamento com a ajuda de uma médium espírita ia ser mais proveitoso. E depois a carta da testemunha de Jeová do corpo governante assumindo que eles tinham envolvimento, mas para não ficar aquela coisa, né, tipo assim, desassociou os dois, né? Agora a gente não se envolve mais com o espiritismo. Acho que alguém descobriu a maracutaia, né? Mas eu tenho a carta aqui, depois eu mostro, né? Enfim, aí se pergunta se será que realmente o corpo governante se afastou de toda forma de espiritismo. Só que os estudos, os livros da organização, eles não ensinam para as pessoas o que é mensagem subliminar, né? Como que um desenho assim pode ter alguma mensagem subliminar, enfim, né? Eles não ensinam essas coisas, né? E simplesmente passa batido. Mas o que me interessante chamou, que depois que eu me especializei nessa questão de mensagem subliminar, é o significado dos símbolos, né? Como que era feita a leitura, você via um quadro belo, bonito, poderia ter ali muita mensagem subliminar, muita coisa escrita, e é fácil você identificar o significado. Aí quando eu comecei a fazer
um pente fino na literatura do corpo governante, eu comecei a detectar, por justiça pessoal minha mesmo, fazendo uma pesquisa, eu comecei a identificar demônios, boneca Annabelle, mesmo antes de buscar confirmação de outros através de rede social, de vídeos do YouTube, denunciando lá de mensagem subliminar. Né? O que eles diziam é somente uma confirmação daquilo que eu fiz uma pesquisa antes. Né? Então, que foi detectado que o corpo governante não se afastou ainda até os dias de hoje de toda a espécie de espiritismo. Né? E eu vou mostrar para vocês no livro de Daniel. Vai ser seguido agora, vamos ver? Bem, aí está o livro de Daniel. Preste atenção à profecia de Daniel. Mas se você tiver esse livro em formato de papel físico, né? Você acompanha comigo. Se você não tiver, você acompanha pelo vídeo. Mas se você quiser um PDF desse livro ou de outras literaturas antigas, primitivas da organização, eu posso fornecer para vocês. É só você ir no comentário lá e pedir para mim, ok? A gente conversa lá bonitinho. Qualquer publicação da Testemunho de Jeová, eu forneço. E vamos aqui abrir aqui, remover as páginas e tal. É bonita essas ilustrações, né? Mas tem muita mensagem subliminar. Uma publicação de 1999. Aqui começa o índice. É claro que eu não vou aqui passar a peneira em tudo, né? No livro inteiro, nos desenhos. Eu vou me focar mais no tema revelado, né? É bem aqui, aqui ó, o capítulo 11, revelado o tempo da vinda do Messias. É a página 180. Então o que eu vou fazer? Eu vou na página 180 e vou caçar lá. Aqui, ó, revelado o tempo do Messias, capítulo 11, né? Eu não vou ler tudo isso aqui, vou pegar mais o desenho da mensagem subliminar para te mostrar lá o que está acontecendo ali. Passa a página, aqui. Isto aqui, gente, presta atenção. Eu vou te explicar um negócio, cara. À primeira vista, quando você vê esse tipo de imagem aí, qual a primeira sensação, a primeira coisa que vem na sua mente, né? A primeira coisa que vem na sua mente, naturalmente, é uma coisa lá do Novo Testamento, né? O batismo de Jesus. Né? O que você tem aqui é o Espírito Santo em formato de pomba, né? O próprio Deus, enfim, sei lá, de acordo com a crença. Aqui seria Jesus e aqui no caso seria o João Batista, olhando para o Espírito Santo em forma de pomba vir sobre o fulano aqui, né? O indivíduo. Naturalmente, você não vê nada demais, até parece uma coisa divinal, né? Com as cores bem vivas que a organização cria, né? Para facilitar o entendimento das pessoas. Mas a pergunta que não quer calar, será que existe alguma imagem, alguma coisa subliminar de ocultismo, ou como os cristãos gostam de falar, satanismo, né? Magia negra e tal, sacrifício humano? Será que tem? Não, você tá vendo muita coisa, Cristiano, é coisa da cabeça. Você precisa se tratar, né? É o que diziam pra mim lá, os anciãos, né? Mas aí eu comecei a praticar as técnicas, comecei a passar na peneira. Uma delas é você fazer a técnica de espelhamento. Você colocar essa imagem aqui, mais outra imagem igual e tentar fazer uma união ali. E aí você começa a encontrar neste desenho como um todo, vou resumir para você. Aqui é um bicho monstruoso, com olhos, com boca, com sobrancelha. Você vai encontrar até um dragão com dentes pontiagudos, né? Por exemplo, eu vou adiantar para vocês. Por exemplo, aqui, ó, tá vendo isso aqui, ó? Aqui é um olho, tá?
A asa da pomba é uma asa muito extensa, né? Muito grande para o tamanho dela. Parece uma pomba com DNA modificado. Parece quase um dinossauro com asas, né? Aqueles seres gigantescos. É quase um mini dragão, né? Então o que eu vejo aqui são os cílios, né? A sobrancelha, que na sequência vem aqui os olhos. Deixa eu até dar um zoom aqui, ó. Melhorou agora, né? Aqui seriam as sobrancelhas. Aqui seria o olho, certo? E aqui como um todo, isso aqui, ó, essa pequena onda que faz em volta deles é a boca aberta, correto? Então ele está engolindo os dois, né? Entendeu? E aqui embaixo, vocês podem perceber aí, aqui são olhos, ó, tudo aqui é olhinho. Olhinho, olho aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Isso aqui, por exemplo, não sei se dá pra você ver aqui, ó. Aqui é um formato de um olho, ó, ele faz até uma curvinha, tá vendo? Tudo isso aqui são olhos. Olhos, parece aquelas coisas de polvo, né? Aquelas garras de um polvo, né? É mais ou menos isso aí. Aqui são olhos, aqui outro olho. Aqui, ó, por exemplo, você vai identificar aqui, eu vou mostrar o negócio, parece um bicho com garras, assim, parece assim, né? Tem vai ver como que é. Então, resumindo aqui, parece o quê? Uma legião de demônios de forma subliminar, legião mesmo, um monte, né? Só que estão disfarçados, né? De forma clara em desenho, né? Para receber aí Jesus se batizando nas águas. Tem várias entidades aí. A maior entidade é essa aqui que está com o bocão aberto, né? Essa aqui já é uma outra entidade, né? Só para disfarçar, né? Em formato de pombo, porque quando você vê assim um pombo, que até parece muito bonitinho, né? Pela primeira vista, né? Mas ele é muito grande, né? Olha só, uma asa gigante, rapaz. Parece uma ave fênix, né? Vocês veem o tamanho de um pombo comum. Um pombo comum não tem uma asa dessa, né? Esse pombo, ele já veio de outra dimensão, né? A ideia que se passa é essa, né? Essa mãozinha aí do João é muito suspeita, né? É muito suspeita. Aqui a clavícula do personagem, que eu não aqui umas primeiras impressões para você, tá? A clavícula dele é muito diferenciada, né? Parece que é uma clavícula. Você que é homem, se tem clavícula, né? E tal, entendeu? Essa parte aqui, ó. Se você fazer uma técnica de espelhamento, ele vai criar uma outra aqui. Você tá me entendendo? Que vai dar a ideia de um chifre, parece um chifre de carneiro, de bode. E que aqui, naturalmente, é a cara do bicho. E se você der um zoom, você vai ver aqui olhos, nariz e boca. Essa parte preta aqui, tá vendo? Aqui são os olhos e tal. O próprio formato das mãos, né? Aqui, essa mãozinha do João Batista aqui, rapaz. Eu não sei, cara. Eu tenho as minhas leves suspeitas, sabe? Mas eu vou arriscar dar um palpite. Não é imagem de, tipo, imoralidade, não, sabe? Perversão sexual. Mas o que parece que João está ali colocando a sua mão atrás dele, tá? Do jeito que o corpo governante é pervertido sexual, né? Já foi seduzido pela Pasquale Petit, aquela prostituta. Então parece que João Batista, aqui no caso, tá com a mão nas nádegas dele, no órgão excretor dele, né? Fazendo ali um exame de toque. Se é que você me entende, né? Dando uma dedada aqui no... E ele tá fechando os olhos, que deve estar gostando, né? Não sei. É suspeito. Mas vamos para a técnica a seguir. Será que você consegue enxergar alguma mensagem subliminar neste desenho?
Hã? Olhamos aqui, ó, João Batista com aquela pele de carneiro, né? Ou sei lá que bicho que era. Mas é pele, né? Comia gafanhoto, e aqui representa Jesus, né? Eu não sabia que na época de Jesus existia cabeleireiro, né? Olha lá, Jesus de barba feitinha, cabelinho feitinho, né? Não era cabelo comprido na época, né? Sei lá, mas não importa, né? E essa pomba aqui, hein? Será que existe alguma mensagem subliminar oculta, escondida por aqui? Mas uma coisa que mais me deixa cabreiro é como eu já sei identificar o que é mensagem subliminar, então na primeira vista eu fico meio que suspeito, com o pé atrás. Por quê? Tá vendo aqui o desenho das ondas dessa água? Eu vejo olhos aí nele. Vamos pegar um olhinho aqui, ó. Só essa gota aqui, ó, é um olho. Tem formato de um olho. Aqui também tem, né? Olha esse aqui, ó. Tô fazendo ao vivo para vocês verem. Vamos dar um zoom melhor aqui. Ó. Tá vendo? Isso aqui já é um formato de olho. Aqui no centro você vê aqui, ó, o meio do zóio. Tá subliminar. É suspeito, né? Aí você vai olhando, dando zoom. O da hora mesmo é o zoom. É você dar o zoom e revelar aqui, ó. As águas, elas fazem formatos de olhos, né? Mas a olho nu você não consegue enxergar. Mas se você dominar a mensagem, você começa a enxergar as coisas aqui. Tem um olho, aqui falta outra metade da imagem, né? Aqui, ó, um olho. Ó, isso aqui é um olho, um outro olho. Talvez, aqui ó, formato de olho. Mas essa pomba aqui é a mais cabreira. E eu vou mostrar isso pra você agora. Bem, gente, para fecharmos com chave de ouro, né, eu prometi mostrar aquela imagem. E que naquela imagem tem muitas mensagens subliminares, né? E como tem? E como que eu vou poder te provar isto? Bem, está vendo aí a capa do vídeo aí, ó? Preste atenção à profecia de Daniel. O que eu lhe convido você a fazer? Se na sua biblioteca você tem esse livro aí, ó, em formato de papel, tá? Você vai abrir, se eu não me engano, na página 194, ok? Às vezes em formato digital tá um pouco diferente, né? Mas vamos conferir aqui. Aqui tá, aqui ó, tá vendo? Então a página é 192. Aqui ó, a página 192, deixar bem grandão pra você ver, ó. Aqui ó, lá. Aqui ó, bem em cima aqui ó. 192. Quando chegar na parte 192, na página, olha lá, os acontecimentos da última semana. Você vai para a próxima página seguinte e vai ter este desenho aqui referindo-se à página anterior. E nesse desenho aqui, ó, tá cheio de mensagem subliminar. Tá cheio de demônio oculto, que à primeira vista você não consegue enxergar, né? Mas eu deixei algumas dicas antes, né? Lembra das dicas? Né? Eu deixei lá que existem formatos aqui de olho, né? Vamos aqui recapitular, né? Aqui, ó, isso aqui, essa bolha aqui parece que tem um formato de olho, tá vendo? Ó, mais olho aqui, ó. Você percebe que parece que tem dois olhos, tipo assim, a distância um do outro é bem similar, né? Aqui é um olho, parece que é um olho grandão, tá vendo? Isso aqui já é um demônio, não o Espírito Santo, né? Mas esta pomba aqui localizada é um demônio. Aqui nessas águas aqui em volta tá cheio de demônio. Aqui ó,
bolha com água com formato de olho. Aqui, ó, mais olho. Aqui, ó, olhos. Isso aqui são olhos, tá, gente, ó. Isso aqui, então, pior ainda. Vou até dar um zoom aqui. Aqui, ó, isso aqui é pior ainda, um olho, ó. Até a pálpebra do olho aqui, ó. É, ó. Tudo em formato de bolinha são olhos, né? Tudo olho, ó. Olho aqui. Mais um zoião aqui. Ó, olhos bem no cantinho aqui, ó. Tem um olho aqui. Tá vendo? Até na clavícula, no caso do desenho de Jesus, isso aqui já é um demônio também. Vou provar isso aí, tá? E também, se você notar comigo, vou tentar diminuir aqui o zoom. Isso aqui, ó, o formato da água em redondo, isso aqui é uma boca, tá? É uma boca. Você junta a boca, o nariz e o olho, tá vendo? Boca, assim, aberta, assim, ó. A boca, tipo, engolindo os dois, né? Nariz e olho. E eu vou mostrar isso através das técnicas de mensagem subliminar para você. Bem, aqui já estou na tela normal, né? Onde eu fiz aqui a manipulação. Manipulação entre aspas, né? As minhas técnicas, né? Aqui eu tirei uma foto do print, do PDF digital do livro. Aqui nós podemos ver o quê? Que eu juntei uma parte aqui, copiei e inverti. Lembra? Se eu der um zoom nessa imagem aqui, o que eu vou encontrar logo de cara, ó? Lembra daquele zoião? Aqui, ó. Um olho. Criou-se um outro olho, né? Isso aqui ficou meio estranho. Parece que é uma coroa. Ah, olha só, uma coroa. Existe até um objeto no centro, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui. Aqui, ó. Mais um demônio. Olhos, nariz e boca. Parece, sei lá, e percebe isso aqui, ó. Olhos, nariz e o bocão. Parece que esta entidade, né, esse espírito, recebeu um sacrifício humano e está engolindo, né? Isso aqui é o símbolo do Espírito Santo, mas que na verdade deve ser um outro demônio também, né? Oculto, disfarçado de anjo de luz, como diz lá o Novo Testamento, né? Esse, enfim, mas é bem estranho, né? O que mais temos aqui? Aqui parece que tem uma mulher, sei lá, tá de 4, sei lá, mano. Aqui as nádegas dela, né? E aqui ficou alguma coisa meio que oculta, né? Não dá pra se ter certeza do que se trata. Mas esse desenho no peito de Jesus também, ó, muito esquisito, né? Aqui, ó, o cotovelo do João, no desenho normal, já se formou uma outra imagem, ó. Um olho vermelho, pra lá, outro pra cá, e uma boca sorrindo. Dando mais um zoom aqui, ó. Vemos olhos, nariz e boca. Formatos e expressões físicas de um ser humano. Olha aqui, ó. Lembra das bolinhas, ó? Um olho, outro olho, nariz. Aqui também, ó, um olho, a boca, né? O que parece ser, né? E aí vai, né? Olha só como o negócio é bizarro, gente. Aqui mais uma forma que eu criei. Aqui fica pior ainda, né? Só que mais escancarado. E tá daqui uma afastada, né? Aqui temos os dois olhos que eu separei. Isso aqui seria um cílios dele, né? Os cílios. Por que os cílios? Porque esse Espírito Santo aqui, de acordo com o corpo governante, né, que colocou esse formato dessa pomba com essa asa retinha e essas asas para cá, ela praticamente ela fica um formato de cílios, né? Isso aqui, ó, os cílios, né? Fica os cílios e embaixo vem os olhos, tá vendo? E da mesma forma é o outro lado. Aqui, ó, os cílios
E aqui é o olho. Olha o olho aqui, tá vendo? Engolindo o sacrifício humano, que tá meio que subliminar, né? Os olhos carnais, claro que vai ver, não, é que aqui é o Espírito Santo, né, em formato de uma pomba, baseado no Novo Testamento. Mas fazendo essa técnica de mensagem subliminar, né, e essa curvatura que a pomba faz, ela dá um formato de cílios, que automaticamente fica embaixo do olho, e aqui fica o tal do bocão da entidade, recebendo ou engolindo o sacrifício, né? E aqui temos os olhos, e aqui embaixo também, ó, você vai ver um monte de coisa, né? Tem que esfregar na cara mesmo para poder mostrar para vocês? Tem. Lembra que eu falei que as águas aqui, ó, formato de bolinha, parece que são olhos? Olha aqui, ó, aqui você vê mais uma, ó. Olha isso aqui. E agora? Dois olhos, ó, o nariz e a boca para baixo, assim, ó. Bem assim, ó, o bocão, ó, para baixo. Parece até um leão, né? Olha só. Eu ampliei mais, tem que ampliar mais para mostrar para vocês, ó. Dois olhos, nariz e a boca, parece um leão, né? Um negócio bizarro aqui, ó, o rosto dele, tá vendo aqui, ó? Ó, o rosto dele todinho aqui, né? E temos mais aqui, né? Aqui, ó, eu já fiz um outro formato, né? Com os cílios novamente para o centro. Aqui temos uma coisa muito engraçada que eu acabei enxergando. Vou dar um zoom aqui também. Deixa eu abaixar aqui. O que vemos aqui é um ser com olhos, tá vendo? Ó? Dois olhos, nariz e uma boca assim, ó. Sorrindo, né? Parece a boca do Coringa, né? E temos aqui um chifrão. Olha o tamanho do chifre. Tudo isso aqui é o chifre desse ser aqui. Isso aqui é o rosto. Esse aqui é o seu grande chifre que vai até aqui. E esse aqui é o outro lado do chifre. Tá vendo? Aqui temos mais um outro ser, ó. Olhos, nariz, boca e um chifre. Tudo subliminar. Tá vendo? Tudo escondidinho, né? E aqui também, ó. Aqui, ó. Aqui parece que é um ser que está saindo das águas. Só a pontinha da cabeça aqui, ó. Olhos. Tá vendo? É, rapaz. Oh my God. Vamos ver mais uma aqui, ó. De cabeça para baixo. O que nós enxergamos aqui? Aqui já é um outro ser iluminado com olhos de luz, de fogo. Ou pode ser esse aqui, os olhos, né? Talvez. Essa aqui é a boca. Ó, esse aqui é um ser oculto, né? Isso aqui, tá vendo? Aqui os olhos de um, nariz, e essa aqui é a boca também, né? Ou então podemos pegar aqui qualquer, essa aqui é a separadinha, né? Deixa eu ver se eu encontro a separadinha aqui, ó. Ou então, propriamente dito, esse aqui, ó. Vamos até mais longe ainda. Isso aqui, ó. Aqui é o corpo dele, da entidade, tá vendo? Os ombros, né? Os ombros aqui. Esse aqui é o rosto. Sendo isso aqui os olhos, ó. Isso aqui é os olhos de cada lado. Esse aqui é a boca. E um grande chifre. Tá vendo? Vamos para outra imagem aqui. De cabeça para baixo. É o que vimos na outra ponta lá, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui já é outro ser também, né? Com dois chifres aqui, ó. Opa, olha só. Isso aqui é bizarro, hein, mano? Olhos brilhantes. Veja. Aqui, ó. Dois olhos. E o seu grande chifre. Tá vendo? Isso aqui é um chifre. É, meu. Rapaz do céu, olha. Eu peguei a mesma imagem,
de cabeça para baixo. E percebe que o rabo do pombo, ele aponta para uma direção. É como se fosse uma seta. Para baixo, ou para cima no caso, né? E o que vimos aqui, no culto, é um dragão. Aí, ó. Os olhos, ou esse é o olho dele, né? O de baixo, né? Aqui são os dentes pontiagudos, que nem de cachorro, de gato, né? Aí, ó. Criou mais um olho aqui, ó. O olho, o nariz, e aqui é os dentes pontiagudos, né? Aqui tem mais um aqui, ó. Olhos, mais um ser. Sei lá que ser é esse aqui, mas o que parece é o quê? Esse aqui é o rosto de um dragão, o mais próximo que a gente possa entender. E esse aqui é o corpo dele, tipo assim, abraçando o sacrifício humano, né? Que coisa, né, gente? A gente tem que esfregar na cara das testemunhas de Jeová essas coisas para elas entenderem o que é mensagem subliminar. Olha aqui, ó, mais um aqui, ó. Olho, nariz e a boca. Aqui temos aqui, ó, olho, nariz. Deixa eu ver aqui mais aqui. Temos aqui, ó, mais um aqui, ó. Olho, 2 olhos. Aqui a boca, né? Interessante que os olhos do pombo, eles estão o quê? Direcionados para o batismo, no caso, né? Mas que na verdade, subliminarmente, essa curvatura que a asa faz é os cílios nos olhos, né? Igual na mensagem lá que eu mandei para você, ó. Tá vendo aqui? De outro ângulo. Isso aqui. Olha lá. A curvatura da asa da pomba, né, como se fosse um cílio alto na ponta, né, é os cílios desse olho aqui. Ou então é um chifre também. Parece aquele chifre do bode, né, Baphomet, né? Rapaz, é meio que subliminar, né? Parece, né, se botar a cara aqui, ó, que aqui seria o quê? O olho do pombo. Olha a viagem, gente, ó. A cabeça do pombo é um olho. E aqui é outro olho. Aqui é o rosto, né? Praticamente todinho do bode. E aqui é o chifre do bode. Também. Né? Depois fala que testemunha de Jeová não é ocultismo, né? Isso aqui, gente, não vou condenar as testemunhas de Jeová em si. Porque o grande culpado dessas coisas aí não é testemunho de Jeová, é o corpo governante. É o corpo governante. Então essa religião cristã, que não tem nada de cristã, é ocultismo puro. É a mesma coisa de você ter essas publicações na sua biblioteca e ter contato com os demônios. E para você que é cristão, que está me assistindo, você lembra daquela passagem do Novo Testamento, onde as pessoas naquela cidade tinham muitos livros de magia e que depois da sua pregação foram convencidos que queimaram tudo no fogo? Eram livros caros? Queimaram tudo. Queimaram tudo. Eu particularmente só tenho isso aí para poder fazer os estudos e mostrar para vocês. Mas se não tiver nenhuma utilidade para vocês, faz igual eles na Bíblia. Junta tudo e queima tudo. Destrua. Ok? E se você quiser e estiver duvidando daquilo que eu estou falando assim mesmo, e queira, por assim dizer, o PDF do livro, eu vou deixar na descrição desse vídeo o meu WhatsApp, que é o Pix. Então você salva aquele número lá, que é o meu Pix do meu celular. Você entra em contato comigo e fala: emissário, eu quero o livro da Testemunha de Jeová tal. Nós manda, sem problema nenhum. Entendeu? A gente manda o livro para você, tá? Até a próxima e fui.